lágrimas, eu sei chorar. Saudades, saudades. No céu não teremos saudades, não existe dores. Saudades, saudades. Só temos saudades se na realidade conhecemos o amor. Essa é a programação Maranata no seu rádio. São 20 horas e 14 minutos. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Escutando esse hino, eu lembrei de uma postagem que eu fiz essa semana no Facebook, que diz que há mortos que nunca esquecerei, né? E vivos que para mim já morreram há muito tempo. Pertinente esta frase diante das circunstâncias que a vida nos traz, né? Pessoas que já morreram, mas que nós sentimos uma saudade imensa. Pessoas que partiram, que deixaram um legado e nos deixaram com muita saudade. E pessoas que estão vivos, que para nós já morreram. Não tem sentido, né? Nos decepcionam e nos fazem muitas vezes chorar. Mas isto faz parte da nossa vida. E nós queremos nesta noite falar sobre por que as mães choram, tá? Por que as mães choram? Isso traz-nos uma mensagem linda a respeito de um tema que nós queremos compartilhar com vocês nesta noite. A mensagem que Deus colocou no nosso coração, tá? A mensagem que Deus colocou no nosso coração para transmitir para todos vocês com muito carinho e com muita responsabilidade, tá bom? Antes eu quero ler a mensagem da irmã Jane Maria dos Santos. A irmã Janinha, paz do Senhor não viu, peço oração por mim, minha família, Deus abençoe sempre vocês, abraço, Deus abençoe a senhora também, tá? Nós queremos compartilhar o texto para a base da nossa mensagem nesta noite. Eu quero que você ouça essa mensagem, tá? Eu quero que você pare, eu quero que você deixe o que você esteja fazendo, ou que vocês consigam fazer aquilo que você está fazendo, mas preste atenção também nessa mensagem. Traz-nos um conteúdo muito interessante a respeito desse tema, tá bom? Diz a Bíblia, no capítulo de número 7 de Lucas, do Evangelho de Lucas, e no versículo de número 13, diz assim: E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. Baseado nesse texto, nós vamos compartilhar uma mensagem. Não vou pregar sobre o filho da viúva de Naim, especificamente, mas compartilhar esse texto com vocês, que eu achei muito interessante, que nos diz assim: Um garotinho perguntou à sua mãe: Mamãe, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque sou mulher. Mas eu não entendo. A mãe se inclinou para ele, abraçou e disse: Meu amor, você jamais irá entender. Mais tarde, o menininho perguntou ao pai: Papai, por que a mamãe às vezes chora sem motivo? O pai respondeu: Todas as mulheres sempre choram sem nenhum motivo. Era tudo que o pai era capaz de responder. O garotinho cresceu e se tornou um homem.
E de vez em quando fazia a mesma pergunta: por que será que as mulheres choram sem ter motivo para isso? Certo dia, este homem se ajoelhou e perguntou a Deus: Senhor, diga-me, por que as mulheres choram com tanta facilidade? E Deus lhe disse: quando eu criei a mulher, tinha de fazer algo muito especial. Fiz seus ombros suficientemente fortes, capazes de suportar o peso do mundo inteiro, porém suficientemente suave para confortá-lo. Dei a ela uma imensa força interior, para que pudesse suportar as dores da maternidade e também o desprezo que muitas vezes provém de seus próprios filhos. Dei-lhe fortaleza que lhe permite continuar sempre a cuidar da sua família, sem se queixar, apesar das enfermidades e do cansaço, até mesmo quando outros entregam os pontos. Dei-lhes sensibilidade para amar seus filhos em qualquer circunstância, mesmo quando esses filhos a tenham magoado muito. Essa sensibilidade lhe permite afugentar qualquer tristeza, choro ou sofrimento da criança e compartilhar as ansiedades, dúvidas e medos da adolescência. Porém, para que possa suportar tudo isso, meu filho, eu lhe dei as lágrimas, e são exclusivamente suas, para usá-las quando precisar. Ao derramá-las, a mulher verte em cada lágrima um pouquinho do amor. Essas gotas de amor desvanecem no ar e salvam a humanidade. O homem respondeu com um profundo suspiro: agora eu compreendo o sentido da minha mãe, o sentimento da minha mãe, de minha irmã e de minha esposa. Obrigado, Deus, por teres criado a mulher. Essa mensagem, meus amados irmãos, ela traz uma lição muito importante para nós. Que muitas vezes nós temos pergunta e muitas vezes não temos a resposta. E está aqui a resposta: as lágrimas de mamãe. Essa semana eu conversava com o nosso filho a respeito de algum assunto que mexeu com nós. Porque muitas vezes os pais, eles guardam sentimentos que os filhos não sabem o que está acontecendo. Mas em nome da paz, em nome da paz, em nome da verdade, muitas vezes esconde dentro do seu coração. Por isso as lágrimas. Quando aperta o coração, as lágrimas correm, tá? São sentimentos, muitas vezes, de conflitos internos da pessoa que a pessoa enfrenta. São sentimentos, muitas vezes, de decepções que o pai, que a mãe enfrenta no dia a dia da sua vida. E muitas vezes os filhos não ficam sabendo. Às vezes, eu disse para o nosso filho nesse dia, nessa semana. Eu disse para ele: meu filho, muitas vezes a mãe sai cedo de casa para trabalhar. Os filhos nem veem. Ela passa muitas vezes o dia trabalhando, ou meio turno, como queiram. E muitas vezes, lá no seu trabalho, ela enfrenta as dificuldades que o filho, que a filha não fica sabendo. Muitas vezes ela é maltratada. Muitas vezes trabalhar com pessoas difíceis de lidar, pessoas desrespeitosas. Mas por que a mãe faz isso? Porque ela tem um compromisso, uma responsabilidade de trazer para dentro de casa o sustento para a sua família. Trazer para dentro de casa aquele dinheirinho que serve para comprar a roupa do filho, da filha, para comprar aquilo que o filho precisa para estudar. Aquele dinheirinho que muitas vezes o filho precisa para fazer uma viagem. Aquele dinheirinho que o filho precisa muitas vezes para
pagar alguma coisa lá no colégio. Enfim, é o sustento para o seu lar. Por isso que muitas vezes ela aguenta o desaforo, muitas vezes aguenta decepções na sua vida. E muitas vezes aquilo corrói por dentro, machuca. Por isso que o filho muitas vezes encontra a mãe chorando. E muitas vezes não sabe o motivo, como esse da história que nós lemos aqui. E a mãe muitas vezes não conta. Ela guarda no seu coração aquele sentimento, mas ela precisa enfrentar. Ela precisa enfrentar a dureza da vida. Para isso que ela veio a este mundo, para enfrentar, para ser corajosa, para ser virtuosa, para ter a capacidade de segurar o lar como um esteio, como uma coluna para a sua família ser uma família abençoada, uma família próspera. Dar exemplo para os seus filhos de como suportar as aflições, como Jesus disse a Timóteo: suporta comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Assim acontece com o pai também, meus amados irmãos, não só com a mãe. Assim acontece com o pai também, que muitas vezes sai para trabalhar e enfrenta os dias mais terríveis da sua vida lá no seu trabalho. Mas por que ele aguenta as aflições, os problemas, as dificuldades que se levanta? Porque ele também tem o compromisso de trazer para dentro de casa o pão de cada dia, o sustento para a sua família. Porque ele tem esse compromisso, porque ele é provedor, ele é protetor. Mas eu não aguento, se tu não aguenta, tu não é capaz de suportar. Você não é capaz de ser pai, de ser mãe. Porque ser pai, ser mãe, é isso aqui. É suportar as aflições. É suportar as mágoas. É suportar as decepções do dia a dia. Porque a vida é muito dura. E eu disse para o meu filho assim: meu filho, um dia, hoje você tem em casa um pai e uma mãe que te protege, que te sustenta, que te aconselha, que te dá alimento, que te dá roupa, que provê para você aquilo que você precisa enquanto tu estiver aqui dentro da nossa casa. Mas um dia a vida vai bater com tanta força contra você. Um dia você vai enfrentar a vida e você vai ver que ela é dura. Que você vai enfrentar essas dificuldades. Você também vai sofrer decepções. Você também vai ter que pagar o preço lá no seu trabalho, lá onde você vai viver, no meio que você vai viver. Você também vai passar por esses momentos que nós passamos. Você vai passar por isso. E nós temos que preparar os nossos filhos para também trilhar os caminhos que nós trilhamos. Ensinar eles a serem corajosos. Ensinar eles também a sofrer, a suportar as aflições, o sofrimento. Porque faz parte da nossa vida e a vida é dura e nós temos que aguentar aquilo que vem sobre nós. Não é mesmo, meus amados irmãos? Creio que acontece com você também. Os reveses da vida, muitas coisas corroem o nosso coração por dentro, mas nós chegamos em casa com alegria. Nós chegamos em casa e não demonstramos aquilo que nós passamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para os nossos filhos. Para eles parece que está tudo bem. Para eles parece que foi um dia maravilhoso, porque nós trazemos em nosso rosto a alegria e transmitimos para a nossa família, e não trazemos os problemas do nosso trabalho, não trazemos os problemas de lá onde nós passamos, para dentro da nossa família, para arruinar o nosso lar, mas trazemos no nosso rosto a alegria de poder passar mais um dia, de poder vencer mais um dia. Amanhã é outro dia, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia! Eu quero te encorajar nesta noite. Quero que você tenha coragem nesta noite
que apesar de tudo que você esteja enfrentando, das dificuldades que você esteja passando, as provas que você esteja passando neste momento, e que você acha que está pesado, que está difícil, tenha coragem. Faz parte da vida, faz parte da nossa jornada. Se você é pai, se você é mãe, tenha coragem. Dê exemplo para os seus filhos e não demonstre para ele fraqueza, tá? Não demonstre para eles que você é covarde, mas sim que você é corajoso, que você tem fé, que você vai vencer as dificuldades da vida com união dentro de casa, tá? Com união, com oração, com dedicação, porque os grandes homens, as grandes mulheres do passado, eles também passaram por isso. Eles não nasceram em berço de ouro, tá? Não nasceram em berço de ouro. E eu citei um exemplo ainda para o nosso filho, que o ambiente que nós vivemos pode ser um ambiente mais hostil. O lugar onde nós trabalhamos pode ser o lugar mais perigoso, mais hostil, mais difícil, mas não vai mudar aquilo que tem dentro do nosso coração, a nossa honestidade, a nossa sinceridade, a nossa lealdade, o nosso compromisso que nós temos com Deus. Porque nós, vivendo num lugar hostil, num lugar difícil, não é isso que vai moldar o nosso caráter. Não, não é isso. É aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Aquilo que nós aprendemos com nossos pais. Louvado seja Deus. E eu citei ainda